é o Eclesiastes, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a Universal Ordem de Melquisedeque. Hoje leremos no capítulo 9, do verso 11 em diante, e que diz: é a palavra do proclamador do Evangelho da desilusão, que introduz o indivíduo ao Evangelho da verdade que liberta. Desiludido, o Evangelho salva o homem. Quanto menos ilusões, mais pleno de consciência, de lucidez, de sabedoria e de força, o homem andará. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. Às vezes os mais rápidos não recebem medalha, porque nem chegaram a competir por ela, porque nem oportunidade jamais tiveram. Isto eu vi. Vi também que não é dos valentes a vitória. Muita gente corajosa não consegue vencer nas batalhas da existência desigual. Nem tampouco é dos sábios o pão. Quanta gente cheia de sabedoria e de conhecimento vive de maneira tão pobre e com tanta dificuldade. Vi também que nem ainda é dos prudentes, dos precavidos, a riqueza. Nem sempre. Às vezes a riqueza é do perdulário. E o prudente tem o que tem por causa da sua prudência, mas não por causa da sua produção. Vi ainda que também não é dos entendidos o favor, o acesso, a graça do acolhimento. Não necessariamente o será. E vi que tudo na realidade depende do tempo e do acaso, do momento, da hora, da oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Pois o homem não sabe a sua hora. E o grande talento não é garantia de sucesso. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, com a malhadeira súbita, com a tarrafa, e como os passarinhos que se prendem com um zap de um laço, assim se enredam, se enganam, se iludem também os seres humanos, especialmente no tempo da calamidade, da dificuldade, quando perdem o juízo, a lucidez e a sanidade e surtam na agonia. Quando a tragédia cai de repente sobre eles e eles perdem completamente qualquer que seja a boa decisão para a vida. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim extremamente excelente. É a história de uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a, levantou contra ela grandes baluartes, estruturas bélicas,
de ataque e de defesa. Encontrou-se nesta cidade, todavia, um homem pobre. Pobre, porém, sábio, sensato, ponderado, lúcido, lógico, e que livrou a cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre, uma vez que o susto passou. Então eu vi e disse comigo mesmo: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre seja esquecida e desprezada, ela ainda é melhor do que a muita força. E melhores são as palavras do que o não ter o que dizer. Eu aprendi, olhando para a circunstância daquela cidade, isto: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, em meditação, sem pressa, valem mais do que os gritos daquele que governa, ou daquele que prega, ou daquele que ensina no meio de tolos. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa, preside e ensina entre todos. Melhor, portanto, é a sabedoria, a inteligência, do que as armas de guerra. Melhor é a sabedoria, a estratégia, o pensamento, a diplomacia, o diálogo, a inteligência, do que as armas de guerra. Mas um só pecador é capaz de botar o mundo inteiro numa calamidade, um país inteiro num estado de tragédia. Esta foi a leitura do livro de Eclesiastes, no capítulo 9, do verso 11 ao verso 18. Lido segundo Jesus, segundo o ensino do Evangelho, segundo essa grande ordem de Melquisedeque.